O bairro que matava crianças. Eu já vi criança morrer antes. Isso é algo que nenhum investigador admite em voz alta, mas é a verdade. Se você trabalha tempo suficiente na polícia, cedo ou tarde vai atender uma cena que te acompanha para sempre. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu naquele bairro. O primeiro chamado parecia simples. Possível acidente doméstico. Criança. Queda. Era uma terça-feira abafada. Final de tarde. Eu estava prestes a encerrar o expediente quando o rádio chiou. Unidade 14, ocorrência na Rua das Acácias, número 117. Menor, 7 anos. Queda fatal. Responsável no local. Rua das Acácias. Eu já tinha passado ali algumas vezes. Bairro novo. Casas padronizadas. Jardim impecável. Aquela falsa sensação de segurança que vende nos outdoors. O lugar ideal para criar seus filhos. Peguei a viatura. No caminho, pensei que fosse mais um daqueles casos trágicos, mas simples. Criança subiu em algo, escorregou, bateu a cabeça. Acontece. Cheguei em menos de 10 minutos. A ambulância já estava lá. A mãe estava sentada na calçada, em choque, segurando o próprio rosto como se tentasse impedir que ele se despedaçasse. Eu me aproximei devagar. Sou o investigador Almeida. O que aconteceu? Ela levantou os olhos para mim. Nunca vou esquecer aquele olhar. Ele estava brincando. No quintal, só isso. O corpo estava ao lado da piscina. Pequena. Rasa. Daquelas infláveis. O menino estava de bruços, mas não havia água suficiente ali para causar afogamento. Agachei. O paramédico balançou a cabeça. Trauma craniano severo. Queda. Provavelmente bateu na borda. Olhei em volta. O quintal era plano. Sem desníveis, sem brinquedos altos, sem escadas, sem nada que justificasse uma queda daquele nível. Ele caiu de onde? Perguntei. Silêncio. A mãe respondeu entre soluços. Ele só estava correndo. Algo ali já não fazia sentido, mas oficialmente era um acidente. E foi assim que o caso foi registrado. Acidente doméstico. 3 semanas depois. Mesma rua. Número 142. Menina, 9 anos. Acidente com bicicleta. Quando ouvi o endereço no rádio, senti um aperto estranho no estômago. Fui sozinho dessa vez. A menina estava caída na rua, capacete intacto, sem marcas de atropelamento, mas com o pescoço quebrado. A bicicleta estava inteira, sem sinais de impacto. Ela perdeu o controle? Perguntei ao pai. Não tinha carro nenhum. Ela só caiu. Eu caminhei pela rua. Plano. Asfalto novo. Sem buracos. Sem declive. Nada. Era como se a gravidade tivesse decidido agir de forma diferente naquele quarteirão. 2 acidentes. Mesma rua. Crianças. Sem explicação coerente. Coincidência, eu pensei. Mas comecei a olhar os registros. E foi aí que meu sono acabou. Nos últimos 5 anos, naquela mesma rua, haviam sido registradas 4 mortes de crianças, 3 quedas fatais, 1 afogamento acidental, 2 traumas inexplicáveis dentro de casa, sempre classificadas como acidentes, sempre arquivadas rapidamente, sempre com laudos limpos, mas todas, absolutamente todas, dentro de um raio de 300 metros. Eu levei isso ao meu superior. Ele folheou os papéis, suspirou e disse: Almeida, você está vendo padrão onde não tem. Bairro familiar. Crianças brincam. Crianças se machucam. Eu insisti. Mas todas na mesma rua? Mesmo tipo de trauma? Ele fechou a pasta. Estatística é traiçoeira. Cuidado para não criar teoria onde só existe azar. Eu saí da sala dele sabendo de uma coisa. Eu estava sozinho. A terceira morte aconteceu 2 meses depois. Número 98. Menino. 6 anos. Queda da escada. Dessa vez, eu fui antes da perícia. Eu precisava ver tudo intacto. A escada tinha 8 degraus. Altura insuficiente para causar o tipo de lesão que eu vi. A cabeça da criança estava esmagada como se tivesse sido arremessada com força. Eu medi o ângulo. Analisei a distância. Nada fechava. Então eu notei algo. A quina do corrimão. Havia uma pequena irregularidade metálica, recém-instalada.
A ponta estava exposta. Era afiada, como uma lâmina curta. Aquilo não era padrão de fábrica. Alguém tinha mexido ali. Eu perguntei ao pai: "O senhor fez alguma reforma recente?" Ele pareceu confuso. "Não, eu acho que não." Mas no olhar dele havia hesitação, medo ou culpa. Não sei. Foi a primeira vez que pensei algo que não queria pensar. E se não fossem acidentes? E se o bairro inteiro fosse uma armadilha? Naquela noite, voltei à Rua das Acácias. Sozinho, sem viatura. Estacionei longe. Caminhei. Observei. Algo começou a ficar claro. Quase todas as casas tinham pequenas modificações estruturais. Degraus ligeiramente mais altos que o padrão. Bordas metálicas expostas. Piscinas com desníveis mal sinalizados. Corrimãos mal fixados. Nada ilegal. Nada gritante. Mas tudo levemente perigoso. Como se alguém tivesse desenhado aquele bairro para maximizar risco. E então vi algo que mudou tudo. No número 117, a primeira casa, havia um homem no quintal. Não era o pai, era outro homem. Ele estava medindo a borda da piscina com uma trena. Eu me aproximei. "Polícia, o que está fazendo?" Ele se virou devagar. Sorriu. "Manutenção preventiva." "Às 11 da noite?" Ele fechou a trena. Segurança nunca dorme, investigador. Eu não tinha me identificado, mas ele sabia quem eu era. Descobri o nome dele no dia seguinte, engenheiro responsável pelo projeto do bairro, todas as casas, todos os lotes. Ele tinha participado da construção inicial e ainda prestava consultoria técnica para os moradores. Eu marquei uma conversa formal. Ele me recebeu no escritório. Quadros na parede, projetos, plantas, maquetes. "O senhor está insinuando que projetei casas para matar crianças?" Ele perguntou sorrindo. "Estou perguntando por que tantos acidentes ocorrem aqui." Ele cruzou as mãos. "Porque pais são descuidados. Porque crianças são imprudentes. Porque o mundo não é acolchoado." Eu coloquei as fotos na mesa. Detalhes técnicos. Pequenas falhas estruturais repetidas. Ele olhou. Silêncio. Depois respondeu: "Toda construção tem margem de erro. Mas aquilo não era erro. Era padrão." Foi quando eu encontrei o documento que quase me custou a carreira. Um relatório interno da construtora. Chamado Índice de Sinistralidade e Valorização Imobiliária. Em resumo, após cada morte, o valor médio das casas do bairro subia. Cobertura de mídia. Comoção. Seguro acionado. Reformas subsidiadas. Indenizações. Reconstruções. E a construtora era a única autorizada a realizar essas reformas. Lucro. Muito lucro. Mas isso não explicava tudo. Não explicava por que as modificações pareciam calculadas. Então encontrei outra coisa. Um mapa, com marcações vermelhas. Todas as casas onde houve morte. Quando tracei as linhas, formavam um desenho. Um perímetro. O centro era um terreno vazio, que ainda não tinha sido vendido. E foi ali que percebi. O bairro não estava matando crianças por acaso. Alguém estava alimentando algo, e aquele terreno no centro era o próximo. Eu voltei à Rua das Acácias naquela mesma noite. Não avisei ninguém. Não registrei ocorrência. Se eu estivesse errado, seria só mais um policial paranoico. Mas se eu estivesse certo, eu precisava ver com meus próprios olhos. O terreno ficava exatamente no centro geométrico das casas onde houve mortes. Lote 150. Nunca vendido, nunca anunciado. Grama aparada, cercado baixo, sem placa, sem construção. Perfeito demais. Estacionei 2 ruas antes e fui a pé. A madrugada estava silenciosa, mas aquele silêncio não era comum, era pesado, como se o ar estivesse esperando algo. Passei pelo número 117. A casa da primeira morte. A piscina havia sido removida, o quintal reformado. Novinho, seguro pagou, construtora reformou. Família mudou, nova família já morava ali, criança pequena no quarto da frente. Eu vi o abajur infantil aceso. Continuei andando. Quando alcancei o lote 150, parei. A grama parecia mais escura no centro.
mais úmida, mais densa. Meu instinto dizia para ir embora, mas meu instinto também já tinha salvado minha vida antes. Atravessei a cerca. Assim que pisei na terra, senti. Não era algo visível. Era físico. Uma vibração leve no solo, quase imperceptível, como um motor distante, ou um coração. Eu me ajoelhei, passei a mão na terra, macia, fofa demais para um terreno nunca escavado. Olhei ao redor. Nenhuma câmera visível, nenhum movimento. Voltei ao carro. Peguei a pá dobrável que eu mantinha no porta-malas. Voltei. Comecei a cavar. No início, só terra. Depois, areia. Depois, algo duro. Metal. Limpei com cuidado. Era uma placa, enferrujada, antiga. Continuei cavando. E então vi. Não era uma placa. Era uma tampa. Uma escotilha. A escotilha era circular, industrial, sem marcações. Trancada, mas não com cadeado. Era um sistema interno, como um bunker. Meu coração acelerou. Quem enterra uma estrutura dessas no meio de um bairro residencial? E por quê? Passei a mão pela borda. Recente. Não estava ali há décadas, talvez 5 anos. O mesmo período das mortes. Coincidência? Eu não acreditava mais nisso. Olhei ao redor. Silêncio absoluto. Peguei minha lanterna. Forcei a escotilha com a pá. Nada. Então ouvi. Um som. Baixo. Rítmico. Vindo de dentro. Como respiração. Lenta. Pesada. Eu congelei. Aquilo não podia ser real. A lógica dizia que era encanamento. Algum sistema subterrâneo. Mas meu corpo dizia outra coisa. Eu estava sendo observado. De baixo. Investigador Almeida. A voz veio atrás de mim. Calma. Controlada. Eu me virei devagar. Era o engenheiro. O arquiteto do bairro. Ele estava parado a poucos metros, sozinho, sem expressão. Está invadindo propriedade privada. Eu me levantei. O que é isso? Ele olhou para o buraco. Depois para mim. Infraestrutura. Infraestrutura não respira. Ele deu um passo à frente. O senhor está cansado. Está vendo coisas. 4 crianças mortas. Ele inclinou a cabeça. Acidentes. E isso. Silêncio. Por alguns segundos, apenas o vento. Depois ele disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. O senhor já parou para pensar que talvez o bairro não seja o problema? Meu estômago gelou. Como assim? Ele olhou para as casas ao redor. As janelas. As luzes. Talvez o bairro esteja protegendo as pessoas. Aquilo não fazia sentido. Mas antes que eu pudesse reagir, faróis acenderam. 2 SUVs pretas surgiram na esquina. Sem sirene. Sem identificação. Portas abriram. Homens desceram. Terno. Auricular. Sem distintivo. Eu reconheci o tipo. Não era polícia. Isso acabou, disse o engenheiro. Eles não me prenderam. Não me agrediram. Fizeram algo pior. Um dos homens me entregou uma pasta. O senhor tem uma filha, correto? Meu sangue congelou. O que vocês querem? Ele abriu a pasta. Fotos. Minha filha na escola, no parque, na casa da avó. O bairro é uma parceria público-privada de alto investimento. Vocês estão matando crianças. Não, estamos mantendo algo contido. Eu senti a raiva subir. Contido o quê? O homem olhou para o terreno, depois para mim. O senhor já ouviu falar em fundações de contenção urbana? Eu não respondi. Ele continuou. Certos lugares possuem características específicas. Energia residual. Histórico de tragédias. Algumas áreas são instáveis. Então vocês constroem bairros em cima? Não. Nós criamos um perímetro. Eu entendi. As mortes formavam um círculo, um limite. O que acontece se não houver mortes? Silêncio. O engenheiro respondeu. Ele sai. Meu corpo inteiro arrepiou. Ele... Algo está enterrado ali desde antes da cidade existir. Antes das estradas. Antes dos mapas. Eu ri, nervoso. Isso é loucura. Não, ele disse. Loucura é achar que o mundo termina onde sua compreensão termina.
Eles me mostraram documentos, escavações antigas, relatos indígenas, desaparecimentos no século XIX, um vilarejo que existiu ali, incêndio inexplicável, crianças mortas, sempre crianças. Ele se alimenta de potencial, disse o homem do terno. Potencial. Vida que ainda não floresceu. Energia não realizada. Vocês estão oferecendo crianças como sacrifício. Estamos mantendo uma taxa mínima. Aquilo me deu vontade de vomitar. Vocês calculam isso? O engenheiro assentiu. Uma morte a cada intervalo específico mantém o ciclo estável. E se ninguém morrer? O homem fechou a pasta. O senhor não quer descobrir. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter protegido minha filha. Mas eu sou policial. E naquele momento, eu ainda acreditava que podia impedir aquilo. Eu disse: e se eu expuser isso? O homem sorriu. O senhor não tem provas. Ele apontou para o terreno. Quando olhei, o buraco estava fechado, sem escotilha, sem escavação, a terra intacta, como se eu nunca tivesse cavado. Meu corpo gelou. Como... O senhor está cansado, repetiu o engenheiro. Eu olhei para minhas mãos, sujas de terra. Mas o chão estava perfeito. Eles estavam me manipulando? Ou algo ali simplesmente não obedecia às mesmas regras? Eu fiquei quieto, por 2 semanas, observando, esperando, tentando racionalizar. Então aconteceu. Número 150. O terreno vazio. Finalmente vendido. Uma família nova se mudou. Casal jovem. Filho de 5 anos. Eu soube na hora. Eles quebraram o ciclo. Quiseram lucrar mais. Resolveram vender o centro. 3 dias depois, o menino caiu da própria cama. Fratura cervical instantânea. Cama baixa. Sem quinas. Sem altura suficiente. Morte imediata. O perímetro estava completo. E naquela noite, eu ouvi, da minha casa, a quilômetros dali, um som, baixo, rítmico, respiração, lenta, pesada, como se algo tivesse acabado de acordar. Depois da morte no lote 150, o bairro mudou, não por fora. As casas continuavam impecáveis, jardins podados, crianças andando de bicicleta, pais sorrindo. Mas havia algo errado no ar. O silêncio ficou mais denso, mais pesado, e então começaram os relatos. Minha filha começou a acordar às 3 da manhã, todas as noites, exatamente às 3. Eu nunca tinha contado nada a ela, nunca mencionei o bairro, nunca falei sobre o terreno, mas ela passou a dizer uma frase específica: papai, tem alguém respirando debaixo da minha cama. Na primeira vez, eu ri nervoso. Crianças imaginam coisas. Eu verifiquei, nada. Na segunda vez, fiquei mais atento. Na terceira, eu ouvi, baixo, rítmico, como se algo estivesse tentando imitar uma respiração humana. Eu me ajoelhei, encostei o ouvido no chão, silêncio, mas a madeira estava vibrando, quase imperceptível, como se algo muito distante estivesse pulsando. Naquela madrugada, eu entendi. Ele não estava preso ao terreno. Ele estava ligado ao perímetro, e o perímetro tinha sido completado. Dessa vez não fui escondido. Fui preparado. Câmera corporal, gravador, pá, marreta. E uma coisa que nunca pensei que usaria em serviço: sal grosso. Eu não acreditava em misticismo, mas também não acreditava mais em coincidência. Quando cheguei ao lote 150, a casa nova estava vazia. A família tinha ido embora após a morte. Seguro pagou. Construtora reformaria. Ciclo recomeçaria. Eu entrei no quintal. A terra parecia mais escura, mais úmida, como se algo estivesse respirando logo abaixo. Comecei a cavar. Dessa vez, a escotilha apareceu rápido, como se quisesse ser encontrada. Ela estava quente, não metálica fria, quente e vibrando. Eu encostei a mão e ouvi, não com os ouvidos, dentro da cabeça, uma voz sem palavras, um eco, uma fome antiga. Eu não sei explicar como sei disso, mas eu sabia. Aquilo não queria sair.
Aquilo queria expandir. Eu nem precisei forçar. Ela girou sozinha, devagar. O ar que saiu de dentro era quente, úmido, cheiro de ferro, sangue, não fresco, antigo, enferrujado. Desci. A escada era curta, uns 3 metros. Abaixo, não havia bunker. Havia uma caverna, natural, muito mais antiga que qualquer construção. As paredes eram de pedra, mas no centro havia algo que não era pedra. Era como um casulo, gigantesco, orgânico, pulsando, coberto por algo que parecia tecido, mas se movia como carne. Eu congelei e então vi marcas no chão, símbolos, feitos com tinta vermelha, ou algo que já foi vermelho. As marcas formavam o mesmo desenho que o mapa das mortes. Um círculo, e o casulo estava no centro. Eu dei um passo à frente. Ele pulsou mais forte, mais rápido, e então algo aconteceu. O casulo se abriu levemente, uma fissura. Não havia olhos, não havia rosto, mas havia consciência. E ela me viu. Eu senti, dentro da minha cabeça, memórias que não eram minhas, imagens antigas, crianças em 1800, crianças antes disso, tribo, vilarejo, incêndio, fome. Ele sempre esteve ali e sempre foi alimentado. O bairro não foi construído por acaso. Foi construído ali porque já existia algo ali. A construtora não criou o problema, descobriu e decidiu usar, controlar, gerenciar. Eles não sacrificavam por crença, sacrificavam por cálculo, porque quando a taxa caía, ele crescia. E quando crescia, não eram só crianças, era tudo. Eu vi no que aconteceu da última vez, no incêndio antigo. Não foi acidente, foi contenção. Eu deveria ter corrido, mas fiquei. Eu precisava entender. A fissura abriu mais. Algo saiu, não físico, não como braço, não como garra, foi como uma sombra líquida. Ela atravessou o ar e encostou no meu peito. Eu não senti dor, senti vazio, como se algo estivesse medindo minha vida, pesando, avaliando. Eu ouvi uma palavra, não falada, mas compreendida. Insuficiente. A sombra recuou, a fissura se fechou. O casulo voltou a pulsar lento, como se estivesse economizando energia, esperando. Eu entendi o que aquilo significava. Ele não queria adultos. Ele queria potencial, crescimento, futuro, possibilidade. Eu poderia ter ido embora, mas fiz algo estúpido. Eu despejei o sal, em volta do casulo, um círculo branco, ridículo, desesperado, e então bati com a marreta na estrutura. Uma vez, nada, duas. Na terceira, o chão inteiro tremeu. O casulo pulsou violentamente. A fissura abriu inteira, e eu vi dentro. Não era um corpo, era uma fenda, um vazio. Como se a realidade ali fosse fina demais. Como se algo do outro lado estivesse pressionando. E então eu ouvi, não na minha cabeça, na caverna, um som real. Respiração, mas não lenta, furiosa, faminta. E acima de mim, eu ouvi gritos, vindos da superfície, muitos gritos. Eu subi correndo. Quando saí da escotilha, o céu estava diferente, mais escuro. As casas estavam com luzes piscando, portas abertas, pessoas correndo, crianças chorando. Eu vi algo impossível, sombras se movendo entre as casas, como se o chão estivesse vazando. Ele não estava mais contido. Eu tinha rompido o ciclo. Eu tinha interrompido a alimentação. E agora, ele estava cobrando. Eu ouvi no rádio da viatura abandonada na rua. Chamados múltiplos. Crianças desaparecendo. Não mortas. Desaparecendo. Sem corpo. Sem sangue. Sem acidente. Ele estava pegando direto. Sem intermediários. Sem disfarce. Meu celular vibrou. Mensagem anônima. Uma foto. Minha filha. Na cama. Dormindo. A legenda dizia: reative o ciclo, ou ele escolhe sozinho. Eu entendi. Eles não estavam me ameaçando. Estavam me oferecendo uma opção. Se uma morte controlada acontecesse, ele voltaria a dormir. Se não, ele caçaria, sem cálculo, sem limite. E minha filha estava dentro do perímetro expandido agora.
porque o perímetro tinha crescido. Eu senti. Ele estava se espalhando. Eu fiquei parado no meio da rua. Crianças chorando, pais gritando nomes, portas batendo, luzes piscando. E no fundo, aquele som, respiração, mais alta, mais próxima. Meu celular vibrou de novo. Nova mensagem. Uma vida estabiliza, várias libertam. Eles queriam que eu escolhesse uma morte controlada, um acidente, para fechar o ciclo, ou o caos continuaria. Eu sou policial, passei a vida protegendo crianças, e agora estavam me pedindo para entregar uma. Meu rádio chiou. Unidade 14, temos múltiplos desaparecimentos na Rua das Acácias. Crianças sumindo dentro das próprias casas. Sumindo. Não morrendo. Sumindo. Eu olhei para o número 117. A nova família estava na calçada. A mãe em pânico. Ele estava no quarto. Eu juro. Eu só virei as costas por um segundo. Eu corri para dentro. Quarto intacto. Janela fechada, porta aberta, cama desarrumada. E no chão, uma marca, circular, queimada na madeira, como se algo tivesse atravessado o piso, direto para baixo. Ele não estava mais esperando acidentes. Ele estava atravessando o solo. Ele estava no lote 150 quando eu voltei, sozinho, observando a casa nova. Você quebrou o selo, ele disse. Isso não é contenção, é sacrifício. É matemática. Eu o agarrei pelo colarinho. Quantas crianças mais? Ele não demonstrou medo. Se o ciclo for retomado imediatamente, uma. Meu estômago virou. E se não for? Ele olhou para o chão. O solo estava vibrando visivelmente agora. Ele cresce exponencialmente quando faminto. Eu vi. A rua estava ficando mais escura. As sombras estavam mais longas, mesmo com postes acesos. Vocês já fizeram isso antes, eu disse, desde o primeiro assentamento aqui. Quantas gerações? Ele não respondeu. Isso já era resposta suficiente. Ele me entregou um envelope. Dentro havia um nome, uma casa, uma criança, escolhida por probabilidade estatística. Criança com condição cardíaca rara, ele disse. Morte mais facilmente explicável. Eu senti nojo. Vocês fazem perfil das vítimas? Nós minimizamos impacto social. Vocês são monstros. Ele inclinou levemente a cabeça. Não, monstro é o que está abaixo de nós. Eu queria acreditar que ele estava mentindo. Mas eu tinha visto o casulo. Eu tinha visto a fenda. Aquilo era real. Eu voltei para casa. Minha filha estava dormindo. Eu sentei ao lado da cama dela, escutando. Nenhuma respiração sob o chão. Por enquanto. Abri o envelope novamente. O nome da criança estava ali. Eu reconheci. Já tinha atendido ocorrência naquela casa. Menino quieto. Desenhava sempre círculos. Sempre círculos. Então algo me atingiu. Eu corri até o computador. Abri os arquivos antigos. As mortes anteriores. Todas as crianças desenhavam círculos. Nos cadernos, nas paredes, nos brinquedos. Como se algo estivesse marcando, escolhendo antes. O envelope não era escolha, era confirmação. Ele já tinha escolhido. Eu voltei ao lote, mas não para reativar o selo. Eu precisava entender a lógica. Entrei na casa 150. Desci novamente. A escotilha estava aberta, a caverna mais quente, o casulo mais ativo. Eu olhei para os símbolos no chão. Eles não eram apenas círculo, eram espiral. Não representavam contenção. Representavam crescimento. O bairro não era tampa, era incubadora. Cada morte não alimentava apenas, ajudava a abrir. Ele não queria uma criança por vez. Ele queria amadurecer. E quando estivesse pronto, não precisaria mais de acidentes. Ele sairia. Quando me aproximei do casulo, ele abriu novamente. Dessa vez, completamente. E eu vi. Do outro lado da fenda, não havia criatura única. Havia vastidão. Um espaço que não obedecia a ângulo. Não obedecia a tempo. E sombras. Incontáveis. Não era um. Era passagem. O bairro era porta.
E as mortes eram chave. Eu entendi o que o engenheiro nunca disse. Eles não estavam protegendo o mundo. Estavam retardando uma invasão e estavam perdendo. Meu celular vibrou novamente. Tempo esgotando. E então eu ouvi, não só no bairro, mas além, chamados de emergência vindo de ruas vizinhas, outros bairros, outras áreas. Ele estava expandindo. Eu tinha duas opções reais agora. 1. Reativar o ciclo e ganhar tempo. 2. Destruir a fenda e arriscar liberar tudo de uma vez. Eu olhei para o casulo. Ele pulsava mais rápido, como um coração prestes a romper o peito. E então, ele falou, não em voz, mas em intenção. Uma promessa. Abra. Não era ameaça, era convite. Eu não podia alimentar aquilo, mas também não podia permitir que se expandisse. Então fiz algo que nenhum deles esperava. Eu não ataquei o casulo. Eu ataquei os símbolos. Destruí o padrão no chão. Quebrei a geometria. Apaguei o círculo. Se o ciclo era matemático, eu precisava romper a equação. O chão começou a rachar. O casulo vibrou violentamente. A fenda começou a colapsar. E então, ele tentou atravessar a força. Algo começou a emergir. Não forma definida, mas presença esmagadora. Eu senti minha mente quase partir. Imagens de cidades consumidas, céu rasgado, solo aberto. Mas continuei quebrando os símbolos, até que o círculo virou caos. E o caos não sustentava portal. A caverna começou a desmoronar. Eu corri, subi a escada. Quando saí, a casa 150 estava rachando ao meio, o solo afundando, como se algo estivesse sendo puxado de volta, ou selado. O engenheiro estava na rua, observando, sem expressão. Quando tudo terminou, o lote 150 virou uma cratera, pequena, mas profunda. O som cessou. As sombras desapareceram. As crianças que haviam sumido foram encontradas, confusas, vivas, sem lembrar de nada. 2 dias depois, a construtora anunciou falência. Os homens de terno desapareceram. O engenheiro nunca mais foi visto, mas às vezes, de madrugada, eu ainda acordo às 3. E por um segundo, eu escuto, não no chão, mas dentro da minha cabeça, uma respiração, muito distante, muito fraca, como algo que foi empurrado de volta, mas não destruído, apenas adiado. E eu sei de uma coisa, ele não morreu. Ele só está esperando outro lugar, outro bairro, outra incubadora. E da próxima vez, talvez não haja ninguém disposto a quebrar o círculo. As crianças reapareceram, todas, confusas, desorientadas, sem lembrar de nada, sem marcas, sem trauma físico, sem sinais de violência. Era o tipo de milagre que vira manchete. Desaparecimentos misteriosos resolvidos. Mas eu sabia que não era milagre. Era compensação. Ele foi empurrado de volta. E quando algo assim é empurrado de volta, ele leva algo consigo. Ou deixa algo aqui. Ela foi encontrada no próprio quarto, sentada na cama, olhos abertos, sem piscar. Quando eu a abracei, ela demorou alguns segundos para reagir. Alguns segundos longos demais. Está tudo bem, papai. A voz era dela, mas havia uma pausa entre as palavras, como se cada frase fosse escolhida com cuidado, como se estivesse aprendendo. Naquela noite, ela dormiu, mas eu não. Eu fiquei observando. E às 3 da manhã, ela sentou na cama sozinha, olhos abertos, olhando direto para o chão, sem falar, sem piscar, apenas escutando. Eu sussurrei. Filha. Ela virou lentamente o rosto. Sorriu. Mas não era sorriso de criança. Era contido. Calculado. Ele quase conseguiu. Meu sangue congelou. Quem? Ela piscou. Confusão genuína agora. Eu tive um sonho estranho, papai. Ela não lembrava. Mas algo lembrava. As casas começaram a apresentar rachaduras. Pequenas. Discretas. Mas sempre circulares. Como se o solo estivesse respirando ainda. A construtora sumiu.
Mas os moradores não conseguiram vender as casas. Algo impedia. Compradores desistiam, negócios cancelados, inspeções reprovadas por detalhes absurdos. O bairro virou uma ilha silenciosa, e então comecei a receber ligações de outras cidades, outros estados. Investigadores perguntando se eu já tinha visto algo assim. Bairros novos, acidentes infantis, perímetros invisíveis. Eu não tinha destruído o sistema. Eu tinha revelado. Um contato antigo me enviou algo criptografado. Arquivos federais, classificação máxima, projeto chamado Rede de Estabilização Urbana, mapa nacional, pontos vermelhos espalhados pelo país, bairros, condomínios, loteamentos, todos em regiões com histórico antigo de desaparecimentos. Eles não estavam contendo um, estavam monitorando vários, e todos tinham ciclos de mortalidade infantil levemente acima da média nacional, mas nunca alto o suficiente para alarmar estatísticas. Era sutil, calculado, gerenciado. Eu ampliei o mapa. Um dos pontos estava piscando. Ativo, estado vizinho, bairro recém-inaugurado. E então recebi a notícia. 2 mortes, mesmo padrão. Eu não tinha selado nada. Eu tinha interrompido apenas um ponto da rede. E quando um ponto falha, outros compensam. Ele apareceu na minha porta 3 semanas depois, como se nada tivesse acontecido. Mesmo terno, mesmo olhar calmo. Você criou instabilidade, ele disse. Eu fechei o portal. Ele balançou a cabeça. Você desorganizou o fluxo. Fluxo de quê? De sacrifício? Ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Quase pena. Você ainda acha que é sobre matar crianças? Eu senti o sangue subir. Então explica. Ele respirou fundo. Cada ponto da rede drena uma fração mínima. Quando você rompe um, a pressão redistribui. Pressão de onde? Ele hesitou. Pela primeira vez. De fora. Eu entendi. O casulo não era a origem, era a válvula. E quando eu destruí aquela válvula, outras foram forçadas a abrir mais. Então você quer que eu ajude a manter? Não. Ele olhou para dentro da casa. Minha filha estava no corredor, observando, silenciosa. Eu quero que você veja. Ele pediu para falar com ela sozinho. Eu quase recusei. Mas algo dentro de mim precisava confirmar. Eu fiquei na sala. Eles no quarto. Porta semi-aberta. Eu ouvi apenas uma frase. Ele perguntou: Você lembra do que viu do outro lado? Silêncio. Depois minha filha respondeu: Não era escuro. Meu coração disparou. Era vazio. Quando ele saiu do quarto, o rosto dele estava diferente. Não era medo. Era reconhecimento. Ela foi tocada. Eu avancei nele. Se você encostar nela de novo, ele levantou as mãos. Você acha que só você desceu naquela caverna? Eu congelei. Toda criança que some atravessa por um instante. Meu mundo virou. E volta diferente? Ele assentiu. Algumas não voltam, outras voltam. Abertas. Abertas para quê? Ele olhou para minha filha novamente. Para ouvir. Naquela noite, minha filha desenhou algo novo. Não círculos, não espirais. Ela desenhou uma rede, conectando pontos. E no centro de cada ponto, uma fissura. Eu sentei ao lado dela. Onde você viu isso? Ela respondeu naturalmente. Eles mostram quando dormem. Eu senti o peso da realidade. Ela estava conectada, não possuída, não dominada, mas ligada. Como se tivesse passado pela fenda e voltado com um fio invisível preso. E se ela podia ouvir, talvez eu pudesse usar isso. Talvez fosse possível entender a origem. Talvez o problema não fosse destruir válvulas, mas fechar o outro lado. Eu perguntei ao engenheiro: Quantos pontos existem na rede? Ele não respondeu direto, apenas disse: Mais do que você imagina, menos do que eles precisam. Eles? Ele olhou para o chão, como se escutasse algo distante. Não é uma entidade. É pressão de realidade. Eu comecei a entender. Não era criatura única tentando sair.
Era algo maior tentando atravessar onde a membrana era fina. E os bairros eram colocados onde essa membrana já era frágil. O problema não era alimentar, era que o tecido do mundo ali estava rasgando, e crianças tinham mais energia vital, mais facilidade de atravessar. Eu senti o horror real finalmente. Eles não eram escolhidas por crueldade, eram escolhidas por compatibilidade. Minha filha dorme, mas às vezes fala nomes que não conheço, coordenadas, datas. Ela desenha mapas que batem com os arquivos federais. Ela é chave, e eu preciso decidir. Eu destruo o que resta da rede ou uso o que ela carrega para fechar o que está do outro lado? Porque se eu estiver certo, não é uma guerra local, é uma pressão crescente, e cada geração fica mais próxima do rompimento final. Minha filha parou de desenhar círculos. Agora eram mapas, mapas detalhados demais para uma criança de 8 anos. Linhas de estrada corretas, posição de rios, marcas em bairros que eu nunca mencionei. Eu testei. Peguei um mapa impresso do país. Sem marcação, entreguei para ela. Onde dói? Ela não perguntou o que eu quis dizer. Só fechou os olhos. Passou o dedo sobre o papel. Parou. Estado vizinho. Mesma cidade que piscava no arquivo federal. O ponto ativo. Eu senti um arrepio frio subir pela espinha. Você sonhou com isso? Ela balançou a cabeça. Não é sonho, é barulho. Que tipo de barulho? Ela colocou a mão no peito. Pressão. A mesma palavra que o engenheiro usou. Eu dirigi 6 horas até o bairro indicado. Nome diferente. Cidade diferente. Mas padrão idêntico. Condomínio fechado. Casas modernas. Parque infantil no centro. E silêncio demais para uma tarde de sábado. Eu não precisei perguntar muito. O policial local me contou. 2 mortes em 1 mês. Uma queda da escada. Uma parada cardíaca súbita durante o sono. Eu perguntei se havia algo no centro do condomínio. Ele respondeu: área verde preservada. Não pode construir ali. Eu senti o estômago afundar. Área verde. Centro. Mesma geometria. A rede estava viva. Naquela noite, me infiltrei na área preservada, sem escotilha visível, sem estrutura metálica, mas o solo estava diferente, mais frio, mais fino. Eu levei um equipamento simples, detector de vibração sísmica portátil. O solo estava pulsando, em frequência baixa, mas constante. Não tão forte quanto no lote 150, mas crescendo. Eu não desci dessa vez. Eu apenas encostei a mão na terra e senti, mais distante, mais fraco, mas definitivamente conectado. Como se todos os pontos respirassem juntos, como pulmões múltiplos ligados ao mesmo tórax invisível. Ele me ligou naquela madrugada, número desconhecido. Você já encontrou o segundo ponto? Não era pergunta. Vocês sabem quando eu me movo, nós monitoramos instabilidade. Isso não é contenção, eu disse. É manutenção de um organismo. Silêncio. Depois, ele respondeu. Você está começando a entender. Isso não é criatura tentando sair. É algo maior tentando atravessar em vários lugares. Sim, eu fechei os olhos. E se todos os pontos colapsarem ao mesmo tempo? Ele demorou alguns segundos. Então a membrana cede. E o que atravessa? A resposta foi baixa. O que já tentou antes. Eu comecei a pesquisar eventos históricos, incêndios inexplicáveis, colapsos urbanos, desaparecimentos em massa registrados como epidemias, e encontrei padrões. Toda vez que uma grande cidade crescia rápido demais, havia um evento catastrófico, queimadas, terremotos, explosões misteriosas. Como se algo estivesse sendo fechado à força. Talvez a humanidade sempre tivesse vivido em cima de pontos finos da realidade. Talvez o crescimento populacional só pressionasse mais. E crianças tinham uma frequência biológica mais compatível. Não era maldade. Era física. Era afinidade vibracional. Eu odeio que isso faça sentido.
Mas faz. Eu voltei para casa depois da viagem. Minha filha estava sentada no sofá, imóvel, olhando para a parede. Eu a chamei. Nada. Me aproximei. Os olhos estavam abertos, mas não focavam. Filha, ela piscou, uma vez, e falou com voz diferente, mais grave, mais estável. Você abriu onde não devia. Meu sangue congelou. Quem está falando? Ela inclinou levemente a cabeça. Movimento lento demais. Não é invasão. Então, o que é? Pressão encontra falha. Era a mesma lógica do engenheiro. Mas agora, saindo da boca dela, eu senti algo terrível. Ela não estava possuída. Ela estava transmitindo. Como se por um instante, o outro lado estivesse usando o fio invisível. O que você quer? Os olhos dela focaram finalmente em mim, e a resposta veio clara. Expansão. Então ela piscou de novo. E voltou. Confusa. Papai, por que você está chorando? Eu nem percebi que estava. Eu entendi naquela noite. Não existe ele. Não existe criatura singular. Existe diferença de densidade entre realidades. E onde essa diferença é menor, há vazamento. A rede não alimenta um monstro. Ela estabiliza um rasgo, mas cada rasgo fica mais fino com o tempo, e cada geração nasce mais sensível. Minha filha não foi escolhida, ela foi afinada, porque atravessou e voltou, e agora ela é ponte. Eu confrontei o engenheiro mais uma vez. Vocês sabiam que algumas crianças voltavam conectadas. Ele não negou. São monitoradas, como peças, como sensores. Eu senti a raiva crescer. Vocês estão criando geração que escuta o outro lado. Ele respondeu algo que me fez gelar. Eles já estavam nascendo assim. Nós só organizamos. Eu entendi. O mundo está ficando mais fino. Não é só nos bairros. Os bairros são apenas onde fica visível. Minha filha começou a falar coordenadas novas. Não no país, em outros continentes. Ela desenhou algo que parecia impossível. Não mapa plano, mas camadas. Como se os pontos da rede não estivessem apenas espalhados na Terra, mas empilhados em dimensões ligeiramente desalinhadas. E então, ela disse algo que mudou tudo. Não é invasão, é sobreposição. Eu parei. Sobreposição de quê? Ela respondeu naturalmente. De mundos que sempre estiveram no mesmo lugar. A primeira cidade a cair não foi a nossa. Foi uma cidade média no interior. Condomínio recém-construído. Mesma estrutura, mesmo padrão geométrico. Mas ali, ninguém quebrou o ciclo. Pelo contrário, o ciclo falhou sozinho. 3 meses sem morte. A construtora atrasou. A rede não foi mantida. E então aconteceu. Não foi acidente. Não foi desaparecimento. Foi colapso. Era 14h37. Parque infantil cheio. Crianças correndo. Pais conversando. Câmeras de segurança registraram tudo. O chão começou a ondular. Não rachar. Ondular. Como se fosse líquido sob uma camada fina. As crianças começaram a cair. Não por buraco, mas porque o solo perdeu consistência. E então, uma área circular de aproximadamente 20 metros simplesmente afundou. Sem explosão, sem fogo. Silencioso. Como se tivesse sido puxado para baixo. 9 crianças. 2 adultos. Sumiram. Sem destroços. Sem corpo. Sem vestígio. A cratera não era profunda. Era oca. Como se algo tivesse sido removido de dentro da realidade. Eu consegui acesso aos arquivos. A câmera final, antes de falhar, mostrou algo que ninguém conseguiu explicar. No momento do afundamento, por uma fração de segundo, o ar dentro do círculo parecia diferente. Como se estivesse mais denso, mais escuro, mas não ausência de luz. Era como se outra paisagem estivesse sobreposta ali. Uma sombra de algo que não pertencia àquele céu. Minha filha viu o vídeo comigo. Ela não teve medo. Ela apenas disse: "Eles não morreram." Eu senti o pânico crescer. "Onde estão?" Ela respondeu como se fosse óbvio. "Do outro lado." Naquela noite, ela não voltou. O corpo estava ali, respirando. Mas os olhos estavam vazios.
diferente das outras vezes. Eu tentei chamá-la. Nada. Eu encostei nela. A pele estava fria. Não temperatura de morte, mas a ausência de algo. E então ela falou. Mas dessa vez não era voz sobreposta. Era clara, direta, e vinha com eco. Você viu o que acontece quando a membrana cede? Eu não consegui responder. Minha garganta estava seca. Não é ataque. É equilíbrio buscando simetria. O que isso significa? Dois mundos ocupando o mesmo espaço não permanecem paralelos para sempre. Eu senti a compreensão aterrorizante se formar. Vocês não querem destruir a gente. Destruir é conceito humano. Sobrepor é inevitável. Por quê? Crescimento. A palavra ecoou na sala. Eu respirei fundo. O que existe aí? Silêncio por alguns segundos. E então, estrutura. Estrutura de quê? De vida organizada diferente. Eu pensei no que tinha visto na fenda. Não era caos. Era vastidão. Mais organizada. Eu perguntei a coisa mais importante. Vocês sabem que estamos aqui? Sempre souberam. Então por que agora? Ela respondeu algo que mudou tudo. Porque vocês cresceram demais. Meu sangue gelou. População. Urbanização. Densidade. Nós estávamos pressionando os pontos fracos. Não era apenas eles tentando entrar. Era fricção crescente entre dois planos coexistindo. Eu liguei para ele imediatamente. Você sabia que um ponto colapsou? Sim. Você sabia que não é invasão? Sim. Você sabia que é sobreposição inevitável? Silêncio. Depois, não é inevitável. Então o que é? Ele respondeu baixo. Aceleração. Eu congelei. Vocês estão acelerando? Não. Vocês estão. Eu entendi. Crescimento urbano intenso cria zonas de tensão. Quanto mais denso o tecido humano, mais fina a membrana. As crianças eram mais sensíveis porque ainda estavam em formação, mais maleáveis energeticamente, mais compatíveis com transição. Era biologia vibracional. Eu odeio que isso faça sentido, mas fazia. Eu olhei para minha filha ainda em estado de transmissão. O que acontece quando todos os pontos colapsarem? Ela respondeu. Não haverá colapso. Haverá fusão. E nós? Alguns atravessam. Alguns não resistem à reorganização. Reorganização de quê? De matéria. Meu estômago virou. Não era invasão alienígena. Era reconfiguração estrutural da realidade. E estávamos no meio do processo. Ela piscou. O eco desapareceu. Respiração normal. Cor normal. Papai, eu a abracei forte demais. Mas eu sabia. Ela estava ficando cada vez mais conectada. E cada vez que um ponto colapsa, a transmissão fica mais clara. O governo não quer manter a rede indefinidamente. Eles querem algo pior. Eu encontrei um subprojeto dentro da rede de estabilização urbana. Nome interno. Ponte dirigida. Eles não querem impedir a sobreposição. Eles querem controlar onde ela começa. Criar um ponto de fusão em área isolada. Concentrar a abertura e evitar colapsos caóticos. Em outras palavras, escolher onde o mundo muda e quando. Minha filha desenhou algo ontem. Não mapa, não rede. Ela desenhou 2 camadas transparentes sobrepostas. E no ponto onde se cruzavam, não havia destruição. Havia algo novo, algo híbrido. Eu perguntei o que era. Ela respondeu. O futuro. Eu não sei se isso é esperança ou sentença. Eu não tinha muito tempo. Depois que descobri o projeto Ponte Dirigida, tudo ficou claro demais. Eles não queriam impedir a fusão. Queriam centralizar. Criar um único ponto de sobreposição controlada. Uma cidade abandonada. Infraestrutura isolada. Sem população significativa. E usar as crianças conectadas como estabilizadores. Minha filha estava na lista. Eu encontrei o nome dela. Classificação. Sensível de alta ressonância. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Eles não invadiram minha casa. Eles não arrombaram a porta. Eles ligaram. Convocação oficial. Ordem judicial baseada em risco nacional. Monitoramento preventivo.
Era elegante, limpo, legal. Eu sabia que resistir fisicamente não ia adiantar. Então fui junto. Levei minha filha. Se fosse acontecer algo, eu estaria presente. Eles chamavam de zona de transição. Era uma antiga cidade industrial desativada. Prédios vazios. Hospital abandonado. Rede elétrica ainda funcional. Tudo preparado. No centro, um antigo ginásio municipal. A nova incubadora. Mas diferente dos bairros. Ali não havia disfarce. Havia tecnologia. Anéis metálicos gigantes instalados sob o piso. Geradores vibracionais. Equipamentos de medição dimensional. Eles estavam tentando replicar o que a natureza fazia nos bairros, mas em escala concentrada. Eu encontrei o engenheiro lá. Ele parecia mais cansado, mais velho. Você veio ver o inevitável, ele disse. Vocês vão usar as crianças como âncoras. Ele não negou. Elas já são pontes. Estamos apenas organizando a travessia. Isso vai matar elas. Ele olhou para minha filha. Não necessariamente. Essa foi a pior parte, porque ele acreditava no que dizia. Minha filha não estava com medo. Isso me assustava mais do que se estivesse chorando. Ela segurou minha mão. Não dói. Você já fez isso antes? Ela me olhou com tristeza. Sempre fazemos. Eu senti o chão fugir. As crianças conectadas ao longo da história não eram vítimas passivas. Eram pontos de interseção recorrentes, gerações após gerações. Algumas atravessavam completamente, outras ficavam, mas a função se repetia. A ativação começou. Os anéis vibraram. O ar ficou denso, igual ao momento da cratera na outra cidade, só que controlado, concentrado. No centro do ginásio, o ar começou a ondular. Não como fogo, como água invisível. E então eu vi a mesma paisagem sobreposta, mas agora mais estável, mais definida. Estruturas no horizonte que não obedeciam geometria humana. Não era caos, era arquitetura diferente. E algo começou a atravessar. Não foi um monstro, não foi criatura grotesca. Foi uma silhueta, humanoide, mas com proporções ligeiramente deslocadas. Como se a física fosse ajustada de outro modo. Ele não caiu, não tropeçou. Ele simplesmente estava ali, atravessado. E o que me fez perder o ar foi perceber. Ele não parecia perdido, parecia esperado. Um cientista ao meu lado sussurrou. Estável, estável, como se fosse experimento de laboratório. Minha filha apertou minha mão. Eles também têm medo. Eu olhei para a figura. Ela observava o ambiente. Tocava o ar como se testasse densidade. Não demonstrava agressividade. Mas havia algo esmagador ali. Como se sua presença deslocasse o espaço ao redor. Eu me ajoelhei na frente da minha filha. Isso vai destruir o mundo? Ela respondeu com serenidade impossível para uma criança. Não destruir. Mudar. E nós? Alguns vão aprender a respirar aqui. Outros não. A brutalidade dessa resposta me partiu. O engenheiro se aproximou. A fusão não é guerra. É convergência inevitável. Vocês estão acelerando isso? Porque acontecerá de qualquer forma. Eu pensei nos bairros, nos colapsos, na rede. Eles não estavam criando o evento. Estavam tentando evitar o caos distribuído. Centralizar para reduzir perdas. Era frio, mas era lógica. Eu me ajoelhei na frente da minha filha. Isso vai destruir o mundo? Ela respondeu com serenidade impossível para uma criança. Não destruir. Mudar. E nós? Alguns vão aprender a respirar aqui. Outros não. A brutalidade dessa resposta me partiu. O engenheiro se aproximou. A fusão não é guerra. É convergência inevitável. Vocês estão acelerando isso. Porque acontecerá de qualquer forma. Eu pensei nos bairros, nos colapsos, na rede. Eles não estavam criando o evento. Estavam tentando evitar o caos distribuído. Centralizar para reduzir perdas. Era frio, mas era lógica. Eu tinha duas escolhas.
Destruir os geradores e criar colapso instável. 2. Permitir que a fusão fosse controlada. Mas havia terceira opção. Eu me lembrei do que fiz no lote 150. Eu quebrei o padrão. Eu não ataquei a fenda. Ataquei a geometria. Eu corri até o painel central e alterei a frequência, não para interromper, mas para desalinhar. Se a fusão é sobre simetria, o caos impede alinhamento completo. Os anéis começaram a vibrar irregularmente. A figura híbrida tremeluziu, como interferência. Minha filha olhou para mim e, pela primeira vez, teve medo. Papai, cuidado. O ar ficou instável, como se duas camadas estivessem raspando uma na outra, faíscas invisíveis no espaço. O engenheiro gritou: "Você vai rasgar tudo." Talvez, mas eu não podia permitir transição completa. Não ainda. A figura híbrida recuou. Não por força, mas por incompatibilidade. A sobreposição diminuiu. Os anéis começaram a desligar em sequência. O ginásio ficou silencioso, sem fenda, sem arquitetura alienígena, sem figura. A fusão foi interrompida, mas não cancelada. Eu olhei para minha filha. Ela respirava ofegante, mas estava ali, inteira. O engenheiro me encarou, não com raiva, mas com resignação. Você adiou. Quanto tempo? Ele respondeu baixo. Não sabemos mais medir tempo para isso. Desde aquele dia, os pontos não colapsaram, mas também não estabilizaram completamente. É como se a membrana tivesse sido tensionada de outro modo. Não ruptura, não fusão, mas estado intermediário. E minha filha, ela ainda escuta, mas agora diz algo diferente. Eles também estão tentando entender. Eu perguntei o que. Ela respondeu: como coexistir sem apagar? 2 semanas após a ativação da ponte dirigida, os sensores globais começaram a registrar algo novo. Não era aumento de pressão. Não era colapso de ponto. Era o oposto. Um ponto estava abrindo, sem intervenção humana, no meio do oceano, sem cidade, sem bairro, sem anel metálico. A membrana estava se ajustando sozinha, como se o outro lado tivesse aprendido. O engenheiro me ligou às 02h14 da manhã. Ele voltou. Eu sentei na cama imediatamente. Quem? O que atravessou no ginásio. Meu sangue gelou. Isso é impossível. Vocês desligaram tudo. Ele não precisa mais de ancoragem. Eu senti a compreensão chegar como uma pancada. A fusão não era unilateral. Nós aprendemos sobre eles. Eles aprenderam sobre nós. Ele apareceu em uma cidade portuária. Não rasgou o céu. Não abriu cratera. Simplesmente foi visto andando pela orla. Filmado por dezenas de pessoas. Não causou pânico imediato, porque ele parecia quase humano. Proporções levemente deslocadas. Movimentos suaves demais. Olhos profundos demais. Mas vestia roupas. Andava em linha reta. Observava. Os vídeos viralizaram. Chamaram de Homem Estranho, performance artística, ilusão ótica. Até que ele falou, não gritou, não ameaçou. Ele falou para um policial que tentou abordá-lo. A densidade aqui é maior do que projetado. O policial ficou sem reação. A gravação parou quando o híbrido tocou o ombro dele. Não houve explosão, não houve morte. Mas o policial ficou imóvel, como se tivesse sido pausado. 3 segundos depois, voltou a se mover, confuso, sem memória do que aconteceu. Eu mostrei o vídeo para ela. Ela não demonstrou medo, nem surpresa. Ele está testando. Testando o quê? Se consegue ficar. Eu senti o peso da frase. E consegue? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: ainda não. Os relatórios começaram a chegar. Pessoas relatando lapsos de memória curtos. Sensação de déjà-vu coletivo. Relógios atrasando segundos sem motivo. Animais agitados em áreas específicas. Nada catastrófico, mas consistente. Era como se 2 frequências estivessem começando a se sincronizar. Não fusão total,
mas interferência construtiva. Eu comecei a perceber algo ainda mais inquietante. Crianças nascidas após o colapso do lote 150 apresentavam atividade cerebral diferente. Ondas mais estáveis em frequências raras, mais compatíveis. A humanidade não estava apenas sendo pressionada, estava se adaptando. Eu o encontrei em uma sala isolada, sem câmeras, sem gravadores. Você sabia que isso aconteceria. Ele respirou fundo. Sabíamos que eventualmente um atravessaria sem auxílio. Então por que insistir na ponte dirigida? Porque transição caótica mata mais. Ele não estava mentindo. Ele estava tentando minimizar dano. Mas dano ainda era inevitável. Quanto tempo temos? Ele olhou para mim com um cansaço que eu nunca tinha visto. Não é questão de tempo. É questão de taxa de adaptação. E se a adaptação falhar? Ele respondeu: então não haverá quem pergunte isso. Eu vi o híbrido pessoalmente, não por vídeo, não por relato. Ele estava parado do outro lado da rua, observando minha casa. Não havia ameaça no corpo dele, mas havia intenção. Eu atravessei a rua. Meu coração parecia tentar sair do peito. Você entende português? Eu perguntei. Ele inclinou levemente a cabeça. Entendo estrutura. A voz era calma, sem emoção humana, mas não era vazia. Por que está aqui? Ele respondeu. Porque ela é a interseção. Ele estava falando da minha filha. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Não chega perto dela. Ele me olhou. E pela primeira vez, eu senti algo. Não hostilidade. Curiosidade. Vocês temem dissolução. Sim. Nós tememos isolamento. Eu não esperava isso. Vocês não querem dominar? Conceito humano. Ele deu um passo atrás. Duas realidades ocupam o mesmo espaço desde antes da sua espécie nomear o céu. Eu senti o peso disso. Não eram invasores recentes. Eram coexistentes antigos. Talvez sempre tenham estado ali, mas em camada diferente. Eu fiz a pergunta que estava me corroendo. Isso vai destruir o mundo como conhecemos? Ele respondeu com precisão absoluta. O mundo como você conhece já não existe desde que percebeu a membrana. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Vocês já estão sobrepostos. Apenas não aprenderam a perceber. E então algo aconteceu. Minha filha apareceu na porta. Ela não estava assustada. Ela caminhou até nós. Olhou para o híbrido e disse: você está adiantado. Ele inclinou a cabeça. E você está atrasada. Eu senti a realidade se inclinar. Eles não estavam em lados opostos. Eles estavam em pontos diferentes do mesmo processo. Não houve ataque. Não houve explosão. O híbrido se afastou. Desapareceu na esquina. Mas antes de ir, disse: a fusão não é evento. É transição gradual. Desde aquele dia, coisas pequenas continuam acontecendo. Nada que manchetes consigam explicar. Nada grande o suficiente para pânico global, mas suficientes para quem sabe olhar. O mundo não vai acabar. Ele vai mudar. E talvez já esteja mudando. Depois da visita do híbrido, minha filha mudou. Não de forma grotesca, não como nos filmes, mas de forma sutil. Ela começou a perceber coisas antes de acontecerem. Não eventos grandes, pequenos ajustes. Vai chover em 5 minutos. A luz da cozinha vai piscar agora. O telefone vai tocar. E acontecia. Não era previsão. Era leitura de ajuste. Ela estava aprendendo a perceber a sobreposição. E isso significava uma coisa. Ela estava se adaptando mais rápido que nós. Foi numa madrugada silenciosa, sem vibração no chão, sem respiração distante. Ela sentou na cama, me chamou. Papai, eu já sabia pelo tom. O que foi? Ela olhou para a janela. Eles não querem conflito. Eu sei. Eles querem atravessar devagar. Eu respirei fundo. E você? Ela demorou para responder. E aquela pausa doeu mais que qualquer grito. Eu quero entender os dois lados. Meu peito apertou. Isso não significa atravessar. Ela olhou diretamente nos meus olhos.
E ali não havia criança, havia consciência expandida. Eu já atravessei. Eu não tinha resposta para isso. O híbrido voltou uma última vez, mas não sozinho. Ele trouxe algo diferente. Não forma, não corpo, mas imagem. Uma projeção na superfície da água do lago perto de casa. Eu e minha filha fomos até lá. A água refletiu algo que não era céu. Mostrou camadas da terra. E revelou algo que mudou tudo. A humanidade já passou por fusão antes, múltiplas vezes. Saltos evolutivos abruptos na história. Mudanças inexplicáveis na cognição, no comportamento, no desenvolvimento cultural. Não foram apenas adaptações biológicas. Foram sobreposições anteriores. Pequenas, incompletas, mas suficientes para alterar o curso. Nós não somos totalmente originais. Somos resultado de camadas anteriores. Sempre fomos híbridos em potencial. Eu confrontei ele uma última vez. Você não está tentando impedir a fusão, ele assentiu. Estou tentando garantir que ela não seja destrutiva. Quem você realmente é? Ele demorou alguns segundos e respondeu: eu sou da primeira transição. Meu mundo congelou. Você... Eu atravessei há muito tempo. E fiquei. Ele não era humano puro, nem completamente do outro lado. Ele era a prova viva de que coexistência era possível. Então por que esconder isso? Porque sua espécie teme o que não controla. Ele estava certo. Eu temi. Ainda temo. Minha filha me acordou 3 noites depois. Sem transmissão, sem eco. Ela estava lúcida, clara. Papai, eu preciso ir. Eu senti o chão sumir. Ir para onde? Não é lugar. É camada. Eu segurei o rosto dela. Você não precisa fazer isso. Ela sorriu. Agora sim. Sorriso de criança. Mas com algo mais. Eu não vou embora. Eu vou ampliar. Eu chorei. Não escondi. Ela encostou a testa na minha. Se alguém precisa atravessar consciente, é alguém que ama os dois lados. Eu não sabia como impedir. E talvez impedir fosse erro. Não houve explosão. Não houve rasgo no céu. Foi simples. Ela fechou os olhos. O ar ao redor dela ficou levemente distorcido, como calor em asfalto. Eu senti o espaço vibrar. Não ruptura, mas ajuste. E por um segundo, eu vi 2 versões dela sobrepostas. Uma aqui, uma ligeiramente deslocada. Ela abriu os olhos novamente. Mesma cor, mesmo rosto. Mas algo estava diferente. Ela respirava diferente, mais profundo, mais estável. Eu consigo ouvir os dois agora. Eu perguntei, quase sem voz: você ainda é você? Ela respondeu imediatamente: sempre fui. Desde então, não houve colapsos, não houve crateras, mas há mudança. Pequena, gradual. Crianças nascem com menos medo do invisível. Adultos têm sonhos compartilhados. Sensações de déjà-vu coletivo aumentam. E o híbrido nunca mais foi visto publicamente. Porque talvez não seja mais necessário. A fusão não será explosão. Será aprendizado. Lento. Geracional. Imperceptível para quem não presta atenção. O bairro nunca matou crianças. Ele revelou. Revelou que a realidade não é única. Que o que chamamos de nosso mundo é apenas uma camada. E que medo não impede sobreposição. Só a torna violenta. Minha filha não foi escolhida para sacrifício. Ela foi afinada para tradução. E talvez essa seja a única forma de sobreviver à mudança. Não resistindo, mas compreendendo. Às vezes ainda acordo às 3 da manhã, mas não escuto respiração sob o chão. Escuto algo diferente, como 2 frequências tocando juntas. E quando pergunto a ela se está tudo bem, ela sempre responde a mesma coisa. Está ficando mais harmonioso. E talvez seja isso. Não invasão, não apocalipse, mas harmonia difícil. Entre 2 mundos que sempre estiveram aqui, esperando o momento de se perceberem. E assim, essa história se perde na escuridão. Talvez tenha sido apenas mais um relato esquecido pelo tempo. Ou talvez, algo que nunca deveria ter sido revelado. Enquanto você segue sua noite, lembre-se,
Nem todo mistério termina quando a história acaba. Alguns permanecem à espreita, esperando silêncio, distração ou curiosidade demais. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu curtir. Ele ajuda essas narrativas a continuarem emergindo das sombras. Inscreva-se no Sombrosfera e ative as notificações. Aqui, o medo não é contado às pressas. Ele é revelado aos poucos. A Sombrosfera não é apenas um canal, é um lugar onde o medo ecoa.